Gleison, Também deixa eu tô te perguntar um ouvindo. negócio. Fala primeiramente de onde você é, qual que é a sua cidade, como que é o nome da sua oficina e quanto tempo ela existe. Meu nome é Gleison, né, como o Eduardo já falou. Eu sou de Itaúna, Minas Gerais. Fico aqui 70 quilômetros da capital de Belo Horizonte, certo? Sou proprietário da Mecânica GHR e a Mecânica GHR já existe há 6 anos. Ela foi fundada em agosto de 2016 e nós estamos em agosto de 2022, completando aí 6 anos. Olha aí, então a gente está no mês de festa aí, né? Mais um Isso. aniversário aí que Mais um. você está comemorando, assim, mas comemorando muito feliz, né? Sim, houve uma mudança muito boa, né? Vamos falar assim, no último ano, né? Na verdade, que foi quando a gente Exatamente. começou, né? A mentoria, né? Mais O tranquilo. Gleison, deixa eu falar um negócio para você. Sim, Você acabou de fazer aqui Você acabou de expressar algo que, assim, a primeira conversa que a gente teve, você não tinha isso, mas nem em sonho. Que era o quê? O primeiro contato que a gente teve, uma pessoa altamente estressada, né? Assim, já. Eu queria que você contasse um pouquinho disso antes da Mecânica da Mente, como era o Gleison, como estava vivendo, e depois de conhecer o conteúdo da Mecânica da Mente, quem virou o Gleison? bom, Eduardo, é o seguinte, eu antes da Mecânica da Mente, eu era um dono de oficina, né? Lógico, estressado, tava brigando com todo mundo, não era assim, brigando que eu falo assim, a gente às vezes discutia com o cliente sem querer, não tratava o cliente muito 100%, né? Não tratava o cliente bem, era estressado, ficava pé da vida mesmo com o cliente que não dava valor no serviço da gente, chegava até às vezes, né, questionar mesmo o cliente e tal. Enfim, estava estressado, até quando foi um dia, eu cheguei aqui em casa, desanimado, querendo desistir mesmo do negócio. Falei com a minha esposa que eu estava querendo desistir, que eu iria até fechar a oficina e voltar a ser colaborador, que eu não estava aguentando mais a pressão, sabe? Tava assim, vamos falar assim, doente mesmo, cansado mesmo, estressado. Conheci o Eduardo, né? Como se diz, nossa primeira conversa e o Eduardo, se nós estivéssemos frente a frente, capaz que ele tinha apanhado, mas como o celular estava separando nós, então não aconteceu essa Essa foi a situação. sensação mesmo. Mas aí tava, né, brabo, mesmo descarreguei minha raiva, né, meu estresse tudo em cima do Eduardo. Aí, tipo assim, depois que eu entrei na mentoria, fui aplicando os aprendizados e tal, hoje eu estou mais tranquilo, né? Lógico que todo mundo, a gente tem lá os dias da gente de estresse, não vou falar com você que não tem uns dias que a gente fica nervoso, porque pessoas, né, a gente não é perfeito e tal, mas assim, graças a Deus, né, Deus abriu a mente, conseguiu tocar no coração. O Eduardo sabe disso. E toda vez que eu entro ao vivo, eu repito, eu entrei na Mecânica da Mente desacreditado. Principalmente depois, se eu não me engano, da primeira ou segunda aula, eu acho que eu tive com o Eduardo, no nosso grupo fechado do WhatsApp, o Eduardo vai e me manda um negocinho lá querendo vender alguma coisa. Eu falei, só mais um mesmo que queria vender na situação. Mas aí continuei no grupo mesmo. Dei, fiquei no grupo lá e assim, enfim, não é só vender. Na verdade, não é só vender. Né? Assim, a gente fala o vender, que ele vende a ideia, a gente compra com o coração e com a mente aberta para mudança e acaba que funciona mesmo. Então, graças à mecânica da mente, tempo, assim, vamos falar tempo recorde aí para quem estava com a oficina querendo fechar, em prazo de 3, 4, 5 meses no máximo, né, talvez. Mudei a oficina, em um lugar maior, oficina, ampliei a oficina, um lugar mais, oficina mais bem organizada, né? Então, tipo assim, houve uma mudança drástica mesmo na minha vida. Peguei a mecânica da mente, assim, na parte de um turbilhão muito... Turbilhão que eu falo assim, tudo de uma vez na minha vida, né? O estresse, depois eu entrei na mecânica da mente, mudança de oficina, a minha esposa estava grávida, tipo assim, eu mudei a oficina em setembro, minha menina nasceu em novembro, pandemia, então, tipo assim, foi muita coisa. Mecânica da mente, cara, foi divisor de águas, sabe? Depois de eu conhecer a mecânica da mente, através do contato com o Eduardo, cara, eu tô, tipo assim, só agradecer. Tô muito satisfeito mesmo de tudo que tem acontecido, tudo que aconteceu, do que tem acontecido, do que vai acontecer ainda. Entendeu? Assim, depois que eu conheci o Eduardo, através do Eduardo eu conheci outras pessoas ainda, vi que o problema que eu falo assim, não é só a gente que passa por desafios, para não falar outra palavra, né? Porque é muito complicado. Mas assim, eu vi que tem outras pessoas aí que passaram por situações iguais, a gente fez umas amizades assim muito bacanas e vi que tá todo mundo na mesma pegada hoje. E graças a Deus, todo mundo que participou da minha turma, até os que depois participaram depois, que a gente ainda continua acompanhando, a gente vê que
colhe assim, excelentes resultados. É isso que eu tenho para falar. Nossa, e é extremamente gratificante, Gleison, porque que eu falei, a sua expressão no início era uma expressão que mostrava a realidade da situação que você estava vivendo. E o sorriso que você trouxe agora, ele foi ao longo do processo, então o sorriso é um sorriso assim, extremamente importante, porque além de você mudar, né, em curto espaço de tempo, além de organizar a oficina, você conseguiu mudar, né, de um espaço mais reduzido para um local que cabesse mais carro, você conseguiu organizar melhor, o cara ficou tão bem ao longo do processo, que tirou aquele estresse, que ele ainda, né, deu uma namorada legal, ainda fez mais um filho ao longo aí do caminho que nasceu no meio desse processo todo, e aí graças a Deus aí, e o Gleison ainda está participando aí de um processo de continuidade, né, porque assim, criou um vínculo tão legal, e a gente ainda continua o processo da mecânica da mente. Gleison, deixa eu perguntar um negócio aqui, só para a gente finalizar e entrar o próximo. Em quantos por cento você imagina que aumentou a lucratividade aí da GHR ao longo do processo? Depois que eu mudei desse espaço, estou até hoje, a gente está fazendo as contas, lá vamos falar assim, colocando tudo em dia, o último resultado, assim, a última pegada que eu fiz o levantamento, cara, eu acho que deve ter dado aí no faturamento aí, em torno de aumentar uns 60% a margem de lucro da oficina, sabe? Praticamente assim, vamos falar que dobrou em vista do que era e do que é hoje. Caramba. Sabe? E trabalhando bem mais tranquilo, muito mais assim, como é que eu vou falar com você? Sem estresse, sem ter que ficar xingando, sem ter que ficar brigando por causa de mão de obra. A gente entende de cliente, a gente começa a entender como é que as pessoas trabalham, funcionam. Vamos falar assim, como eu falei, a gente não é perfeito, não é falar com você que a gente ganha tudo, toda hora, mas a gente tenta estar sempre ali em cima, né, para fazer com que tudo dê certinho. Então, assim, o resultado foi legal, o resultado que eu vi foi isso. Eu acho assim, pelas contas que eu fiz da última vez, eu tenho até que parar daqui uns dias de novo e fechar mais uns 3 meses, que eu fecho aqui as contas da oficina, cada mês a gente faz o fechamento, mas eu faço levantamento a cada 3 meses. Eu pego o resultado de 3 em 3 meses e vejo o que deu de lucro nesses 3 meses, certo? Então, tipo assim, dos últimos que eu fiz, deu em torno de uns 50% a 60% de lucratividade a mais do que eu tinha antes, com certeza. Igual eu falei, antes eu não tinha visto porque a minha estrutura não comportava, então não tinha condições de enfiar carro para dentro, aumentar a lucratividade. Mas mesmo quando eu não tinha condições, porque o espaço era limitado, mas as ideias da mecânica da mente que eu apliquei, eu já tinha começado a ver alguns resultados. Eu não tinha parado na época para fazer as contas 100% certinho, para te falar com você. O que ajudou você a fazer a mudança foi justamente ali o princípio, né, de algumas mudanças na questão financeira, né? Isso. É a questão da mudança, questão financeira, a questão das organização da oficina que a gente teve que fazer, né? Tipo assim, dividir os papéis certinhos dentro da oficina, a parte estratégica e tudo, né? Então, tipo assim, e igual eu falei com você, depois que eu fiz a mudança, que aí o local ficou bem maior mesmo, aí sim a gente consegue dominar mais até o espaço, até melhor a gente até administrar dependendo da situação, porque às vezes um lugar muito pequeno, muito embolado, a gente fica até meio perdido sem saber o que faz, né? E como a gente depois agora arrumei um espaço maior, a gente agora consegue organizar mais a oficina, trabalha mais tranquilo, né? O volume de carro é maior, mas assim, a gente consegue ter mais organização da oficina, que a gente sabe enxergar realmente o que está acontecendo, e tem mais tempo também para olhar a parte do número lá também, que é interessante olhar.